Seguramente você já se encontrou dentro de uma conversa, de uma interação social em que você tentava fazer o seu ponto de vista ficar evidente e a outra pessoa simplesmente não entendia, não concordava, a coisa parece que não fluía. O que você deve fazer neste exato momento? Eu te digo então, faça como os políticos, e é isso que a gente vai discutir no capítulo de hoje. Fala pessoal, André da Brain Power, Academia Cerebral, criador do método Neuropersuasão. E esse é mais um dos nossos capítulos diários, o primeiro capítulo diário da série Detalhes que Fazem a Diferença. E a ideia é exatamente trazer ferramentas técnicas para você colocar em prática e se tornar uma pessoa muito mais impactante, muito mais influente e muito mais cativante. E isso que a gente vai fazer hoje. Muitas vezes a gente se encontra ali numa situação em que a coisa parece que não flui. O que será que a gente faz? A gente insiste, a gente desiste, a gente tenta pedir para outra pessoa falar para a gente qual seria o melhor caminho? E eu já te adianto que nenhum destes caminhos é o melhor. Desistir, obviamente, nunca é uma boa ideia. Pedir para outra pessoa fazer o que você poderia fazer também não seria legal. Virar as costas e ir embora, de maneira nenhuma. O que você tem que fazer é achar uma maneira de solucionar, você mesmo solucionar essa situação. E qual seria essa melhor maneira? É isso que eu disse, faça como os políticos. Eu sei que quando eu digo isso, muitas pessoas vão vir com uma associação negativa. Poxa, André, agora você falava sempre de persuasão, agora você vai trazer manipulação, e de maneira nenhuma eu vou trazer manipulação. Existe algo que os políticos fazem e que você também pode fazer no seu dia a dia, que é simplesmente fundamental, é a base de uma conversa saudável, inclusive. Não é simplesmente para situações difíceis. A base de uma conversa saudável é você achar o assunto que mais tem conexão entre as duas pessoas e permanecer nestes assuntos e fugir dos assuntos que menos têm a ver. Então, vou explicar com mais detalhes, mas o primeiro passo, o passo zero, é você ter clareza de qual é o seu objetivo. Você quer alguma coisa com aquela conversa, é de se esperar. E quando você tem clareza disso, você pode perceber que alguns assuntos contribuem com o seu objetivo e outros assuntos não contribuem tanto assim. Quando você começar a chegar perto de assuntos que não estão te ajudando, o que você deve fazer é simplesmente mudar de assunto. Sabe quando fazem aquelas perguntas para os políticos em que, poxa, ele não quer responder e claramente você vê que ele não quer responder? Você não precisa ser tão explícito, tão verbal assim, você simplesmente pode dar uma resposta, mas pouco a pouco ir contornando, ir trazendo a conversa de volta para o assunto de seu interesse, permitir que o acaso dite o rumo da sua conversa, da sua interação social. Nada tem a ver com uma pessoa persuasiva, influente, cativante. É como se você estivesse ali dirigindo um carro sem colocar a mão no volante. Você seguramente não vai ter controle nenhum e, como você já sabe, se você segue aqui o canal do Brain Power, sem controle não há persuasão, não há carisma, não é a influência. É necessário que você tenha controle do processo e esse controle esteja alinhado com o seu objetivo. Então, em primeiro lugar, tenha clareza de qual é o seu objetivo inicial. O que é que você está ali para fazer? Poxa, você tem tal objetivo, legal, isso é o primeiro ponto. No momento em que você está ali conversando com a pessoa, você vai perceber que não há como você ter 100% de controle. 100% de controle não existe, é uma coisa utópica. Porém, nestes momentos em que você percebe que a coisa está saindo do seu controle, pouco a pouco você começa a mudar de assunto. E eu vou te dar aqui um caminho, um jeito que você pode fazer isso na prática. Vamos supor que você está ali numa relação comercial com um cliente seu que é extremamente relevante, extremamente importante, e você fornece materiais para esse cliente. E ele vira para você e diz: poxa, mas você fica realmente trazendo as coisas da China? Será que isso não é uma coisa meio estranha? Pagando menos pelas pessoas, quase trabalho escravo. Esse é um assunto que claramente você não quer evitar, até porque você de repente paga as pessoas direitinho, as pessoas de repente têm até mais benefício do que a média das pessoas na China, mas é um assunto que não tende a ser muito construtivo e você, por algum motivo ou outro, quer sair desse assunto. Você pode fazer algo na linha do que eu vou te dizer agora. Em primeiro lugar, tire o foco de você e, em segundo lugar, insira um novo assunto. Como você tira o foco de você se a pessoa está falando da China, você pagando de repente pessoas menos do que deveria na China? Você pode dizer, bom, todas as empresas que realmente querem ter uma propulsão maior, realmente ter uma escala global, necessariamente precisam ter algum tipo de presença no segundo maior país, na segunda maior economia do mundo, e isso realmente é parte da nossa cultura. A gente quer crescer, a gente tem uma vontade de realmente trazer sempre o melhor de cada país, e inclusive a China é o que mais tem abundância desse material que vocês precisam. Por sinal, esse é um material que funciona muito num produto novo que estão lançando agora, é um produto que tem tais e tais características. Será que tal produto não te interessa também? E aí você tirou o foco da China, mostrou que realmente isso é parte de um contexto maior que qualquer empresa,
qualquer empresa, não somente você, qualquer empresa que queira ter realmente um peso maior nacional e global precisa ter um peso também nos maiores países, nas maiores economias. E por sinal existe algo que pode realmente te interessar e aí você faz uma nova venda, ou seja, você está mudando de assunto com uma estratégia, simplesmente conectando com o assunto que ele trouxe e mudando de assunto. É um pouco diferente do que os políticos fazem. Às vezes se faz uma pergunta, ele simplesmente não responde absolutamente nada daquela pergunta e muda de assunto. A minha sugestão é que você faça como os políticos, mas antes faça uma conexão para a coisa não ficar tão esquisita, tão escancarada assim. E se você fizer isso, você vai conseguir se tornar uma pessoa muito mais elegante na comunicação e tornar os assuntos muito mais relevantes para ambos os lados. Pessoas que ficam insistindo em assuntos chatos são pessoas chatas por natureza. A relação humana é sempre uma relação de sedução, por mais que não seja uma sedução sexual. Se você realmente quer conversar com uma pessoa, você vai trazer assuntos que a agradam, assuntos que desagradam, e o que você tem que ter de habilidade é perceber quais são os assuntos que fazem a conversa ficar melhor e quais são os assuntos que minimizam a conversa. Você pode e deve mudar, sair dos assuntos que desagradam. E aí, uma vez que você saiu, você tem duas opções. A primeira é não voltar mais para o assunto. E a segunda alternativa é você voltar para o mesmo assunto, caso ele seja relevante para você, mas de um outro jeito, com uma nova roupagem, com uma nova abordagem. Portanto, vamos lá, recapitulando tudo que a gente falou aqui. Sempre que alguém te trouxer um assunto que você percebe que não vai ser construtivo, conecte com o assunto e fuja deste assunto. Se for um assunto que você trouxe e você percebe que ali talvez não vai ser tão bacana, mude de assunto ou volte para este assunto depois de um outro jeito. Porque o embate pode até ser necessário em algumas situações, mas situações que não tem outro jeito, se existe um jeito mais estratégico, mais inteligente de você resolver o mesmo ponto, adote este jeito, adote este caminho, porque isso é muito mais benéfico, você vai gastar menos energia para ter mais resultado. E isso significa mais eficiência. Mais eficiência significa que você é uma pessoa mais persuasiva, mais impactante. E conforme você vai fazendo isso com os pequenos detalhes no seu dia a dia, você vai percebendo que são pequenos detalhes que fazem uma tremenda diferença. E aqui então, hoje eu te trouxe o primeiro detalhe dessa série, detalhes que fazem toda a diferença. Se você realmente quiser entender um pouco mais o método que tem por trás disso tudo, como eu te comentei, um detalhe faz toda a diferença sim numa situação, mas se você tem um método, um framework, um passo a passo, sabendo como realmente conduzir as pessoas, influenciar, cativar no nível mais profundo delas, isso seguramente vai te trazer muito mais impacto. Então não deixa de entrar neuropersuasão.com.br para você participar da próxima Semana da Persuasão, em que a gente vai discutir exatamente isso, como é que você faz o acesso no nível mais profundo do cérebro de uma outra pessoa para influenciá-la, cativá-la, fazer com que de fato ela se torne muito mais interessada. E hoje em dia a matéria-prima mais importante para você impactar as outras pessoas é a atenção delas. Se você não tem a atenção de alguém, dificilmente você vai conseguir qualquer coisa dessa pessoa. Então não deixa de entrar neuropersuasão.com.br e amanhã, mais uma vez, série diária, todos os dias um novo conteúdo, uma nova sacada. A gente vai discutir como é que você entra na cabeça de uma pessoa que está te entrevistando, perguntando alguma coisa para você, como é que você se precaver de coisas que podem chegar para você entrando na mente delas. É isso que a gente vai discutir no capítulo de amanhã, mas se você gostou do capítulo de hoje, não deixa de colocar aqui embaixo o seu comentário dizendo como é que você vai colocar isso em prática, ou ainda se você já fazia isso no seu dia a dia, coloque como você costuma fazer, até para eu aprender, as pessoas aqui, todo mundo aprender, fazer um processo de geração de valor conjunto, mútuo. Afinal, a gente cresce muito mais rápido em conjunto do que seria simplesmente se a gente fosse isolado, sozinho do mundo. Então, estou aguardando aqui embaixo o seu comentário e para você não perder esse capítulo que eu acabei de explicar, em algum lugar aqui nessa tela tem um botãozinho assinar. Clica nele e automaticamente amanhã você vai ser notificado do próximo capítulo para a gente mais uma vez ampliar cada vez mais seu poder de impacto. Afinal, tudo que você quer está do outro lado da persuasão. No brain, no gain. Até amanhã.